Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje vamos dar início aí a uma série de aulas sobre as plantas. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais das plantas, agora de início. E logo em seguida vamos falar aí das briófitas e das pteridófitas. Todas as características aí, né, estruturais e também a reprodução, né, vamos estar abordando bem aí a questão da reprodução aí nas briófitas e das pteridófitas. Só lembrando a você, né, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixa seu like, também se for possível compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, que vai estar ajudando aí na divulgação do nosso trabalho. Então vamos falar um pouquinho aí das características gerais das plantas e também da classificação. Quais são as características gerais das plantas? As plantas vão ser aí todos seres pluricelulares, ou seja, vão ser formadas aí por mais de uma célula. Além disso, as plantas são seres eucariontes, ou seja, são aqueles seres que possuem aquela célula complexa, né, com um núcleo verdadeiro aí formado pela carioteca envolvendo o material genético. Além disso, as plantas estão amplamente dispersas aí pelo nosso globo terrestre, né? Em todas as partes do planeta nós iremos encontrar plantas. Essas plantas evoluíram a partir da água para a terra, né? Então as plantas evoluíram aí possivelmente aí de algas pluricelulares, passando a explorar o ambiente terrestre. Então as plantas ou vegetais vão ser organismos pluricelulares, eucariontes e autotrófos fotossintetizantes, ou seja, as plantas produzem os seus próprios nutrientes, que são os açúcares. Elas vão produzir esses nutrientes a partir de matéria inorgânica, água, sais minerais, dióxido de carbono, né? Carbono que vai estar livre na atmosfera, e vai utilizar como energia para produzir a matéria orgânica que vai servir de alimento para elas, que são os açúcares. Vai usar como fonte de energia a luz solar. As plantas são autótrofas, fotossintetizantes, né? A fotossíntese vai ser uma reação aí química em que vai ser produzida a glicose. A glicose é um açúcar que vai estar servindo de alimento aí tanto para a planta como para os demais seres vivos do planeta. As plantas vão estar absorvendo aí as matérias-primas, que seria a água e sais minerais pela raiz. Essa água e sais minerais vai ser conduzido até as folhas, até as partes verdes, né? Através do xilema, né? Que é uma parte, as plantas vasculares, né? Vão conduzir a água e sais minerais através do xilema até as folhas. Nas folhas vai existir umas pequenas aberturas chamadas de estômatos. Por esses estômatos vai entrar o dióxido de carbono, né? Que vai ser a fonte de carbono que as plantas vão estar usando aí na fotossíntese para produzir a glicose. E as folhas vão possuir um pigmento verde chamado de clorofila, e essa clorofila vai fazer o que? Vai absorver a energia luminosa do sol para produzir aí a glicose. E como excreta, como substância aí que não serve muito para a planta nesse momento, vai ser excretado para o ambiente também através aí dos estômatos o oxigênio, que vai ser utilizado mais à frente aí na respiração celular, também realizada aí pelas plantas. E esse oxigênio também pode ser utilizado aí pelos demais seres vivos. Lembrando que as plantas vasculares vão possuir o xilema. Xilema são os vasos condutores que vão transportar a seiva bruta. Seiva bruta é formada aí por água e sais minerais. E o floema vai estar transportando a seiva elaborada. É uma seiva rica em água e em açúcares, em glicose, né, que vai estar servindo aí para alimentar as células da planta. Vamos falar um pouquinho dos critérios de classificação. Vamos usar como critérios de classificação aí possuir vasos condutores ou não. As plantas que possuem vasos condutores são chamadas de plantas vasculares, e as que não possuem vasos condutores são chamadas de avasculares. Quais seriam aí as plantas vasculares? Seriam as pteridófitas,
as gimnospermas e as angiospermas. E as plantas avasculares vão ser aí as briófitas. Além disso, as plantas podem possuir semente, fruto e flor. De acordo com possuir esses órgãos aí, semente, fruto ou flor, as plantas também vão ser classificadas. Então, planta vascular é uma planta que possui vasos condutores. E plantas avascular é aquela planta que não possui vasos condutores. O reino das plantas vai ser subdividido aí entre as plantas criptógamas, que são as plantas sem sementes, e as plantas fanerógamas, também conhecidas como espermatófitas, que são as plantas que possuem semente. As criptógamas, eu vou ter criptógamas avasculares quanto criptógamas vasculares. As criptógamas avasculares e as únicas plantas avasculares que existem vão ser as briófitas, os musgos e as hepáticas. Já as plantas vasculares dentro das criptógamas são as pteridófitas. As fanerógamas ou espermatófitas, que são plantas com sementes, todas elas vão ser plantas vasculares. Porém, eu tenho algumas plantas que possuem fruto e eu tenho as plantas que não possuem fruto. As plantas sem fruto são chamadas de gimnospermas. O termo gim significa nu e espermas, sementes. E as plantas que possuem fruto são conhecidas como angiospermas. O termo ângio significa vaso, em alusão aí, em referência aos frutos que vai estar alojando as espermas, que seria aí a semente. Então essa é a classificação geral aí do reino metáfita ou do reino das plantas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as briófitas e as pteridófitas, que são as plantas sem semente. Vamos falar sobre as briófitas, vamos ver as características gerais, os representantes e também um pouquinho sobre a reprodução das briófitas. As briófitas foram aí as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, vivendo em locais úmidos e sombreados. Além disso, essas plantas vão possuir aí estruturas de fixação e absorção, estruturas denominadas aí de filoides, cauloides e rizoides. São estruturas análogas, estruturas semelhantes, parecidas com raiz, caule e folhas. Porém, não são chamadas aí de raiz, caule e folha, porque as briófitas são avasculares. Por isso, então, essas estruturas são chamadas aí de filoides, estruturas análogas a folhas que fazem a fotossíntese. O cauloide, uma estrutura semelhante a um caule, e o rizoide, uma estrutura semelhante à raiz. A situação das plantas briófitas serem avasculares vai limitar o tamanho dessas plantas. Isso acontece porque o transporte de nutrientes, de água e de sais minerais vai ocorrer de célula a célula. E esse transporte de célula a célula é um transporte lento, o que impede que essas plantas sejam de grande porte. Demoraria muito, né, para a água e os sais minerais, por exemplo, chegar aí a uma briófita de 2 metros de altura, né, até a água chegar lá em cima, essas partes superiores dessa planta já estariam mortas. Por isso que as plantas briófitas, né, vão ser aí todas de pequeno porte. Os exemplos mais comuns de briófitas vão ser os musgos, que são plantinhas aí de pequeno porte, que variam geralmente de 2 a 5 centímetros de comprimento de altura, né? E elas vão estar aí, são plantas verticais. Esses musgos vão viver em locais sombreados, né, bem úmidos, próximo a rios ou lagos, em cima de pedras, de rochas, ou até mesmo de tronco de árvores caídos entre a água e do lado de fora, né? Então elas vão estar explorando esses ambientes aí bem úmidos. Os outros representantes bem característicos das briófitas vão ser as hepáticas. Também vão ser plantas de pequeno porte, né? Porém elas são horizontais, elas ficam com os filóides deitados, né? Também vão viver em ambientes muito úmidos e sombreados, também aí
de água doce. Na reprodução das briófitas é importante salientar a dependência da água para essas briófitas se reproduzirem. As briófitas só se reproduzem sexuadamente se existir água líquida aí molhando os gametófitos. Essa água vai ser necessária porque os gametas masculinos, chamados de anterozoides, vão estar aí nadando, vão ter que nadar da planta masculina até encontrar a oosfera na planta feminina. Se não existir água, esses anterozoides não conseguem fazer a fecundação. Por as briófitas necessitarem de água para a reprodução, tanto briófitas como pteridófitas, elas são conhecidas aí como os anfíbios do reino vegetal, porque assim como os anfíbios, elas também dependem da água para se reproduzir. Além disso, é importante salientar que as briófitas se reproduzem de modo sexuado, né? No caso aqui eu tenho os gametófitos, que vão produzir os gametas masculinos, que são os anterozoides, e o gameta feminino, que é a oosfera, vão estar reproduzindo sexuadamente. Após ocorrer a fecundação da oosfera pelo anterozoide, vai surgir uma estrutura aí nas plantas femininas chamadas de esporófito. Esse esporófito é responsável aí pela produção dos esporos, ou seja, é responsável pela reprodução assexuada. Reprodução essa que não tem a fusão de gametas, não tem a mistura de material genético. Quando cada um desses esporos que são liberados aí do esporófito encontram um solo úmido e sombreado, eles vão germinar, dando origem a novos gametófitos. Gametófitos que podem ser masculinos ou podem ser femininos. É importante lembrar que o esporófito só vai surgir sobre as plantas femininas. Nas plantas masculinas não vai estar surgindo o esporófito, porque o esporófito surge a partir da fusão aí da oosfera com o anterozoide, que vai formar o zigoto. Esse zigoto vai dar origem ao embrião, que vai dar origem ao esporófito, que vai produzir os esporos. Então, o esporófito é uma estrutura produtora de esporos nos vegetais. O gametófito vai ser a estrutura que produz os gametas, anterozoide ou oosfera, no caso das briófitas e pteridófitas. É importante lembrar aí que nas criptógamas o gameta masculino é denominado anterozoide e ele possui um flagelo, ou seja, esse anterozoide é natante, ele é móvel, ele se locomove na água utilizando esse anterozoide para se movimentar. E nas plantas o gameta feminino vai ser chamado de oosfera e não de óvulo, como acontece aí nos animais. É importante lembrar dessas peculiaridades aí das plantas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as pteridófitas. As pteridófitas foram as primeiras plantas vasculares aí de maior porte. Foram as plantas que formaram aí as primeiras florestas do planeta. Essas pteridófitas já vão possuir estruturas de sustentação e absorção chamadas aí de caule, né, de folha e de raiz. O caule vai ser, na sua maioria, vertical e em alguns casos horizontal, como acontece aí com as samambaias. A folha vai ser subdividida em folíolos, né, como essa folha de samambaia aqui. E a raiz vai ser responsável por fixar a planta ao substrato e permitir que ela absorva água e sais minerais. Então as pteridófitas foram as primeiras plantas a formar as primeiras florestas aí no passado, né? Eu vou ter aí samambaias de grande porte, como por exemplo, né, o samambaia-açu, que é uma pteridófita aí de 12 metros de altura ou mais. É a partir do corpo dessas pteridófitas, samambaia-açu, que é cortado partes do tronco para produzir o xaxim, onde vai ser utilizado como vaso para plantar outras pteridófitas, como a samambaia e ornamental que nós temos em nossas residências, como a avenca e também a cavalinha, que vai estar sendo plantado. Então o xaxim, né, que é essa parte aqui utilizada para plantar samambaias dentro, é na verdade parte do tronco de uma pteridófita de grande porte chamada
de samambaia-açu. A reprodução das pteridófitas também depende da água, né, para se reproduzir. Também são consideradas como anfíbios do reino vegetal. Essa reprodução também, assim como nas briófitas, acontece através da metagênese ou alternância de gerações, só que vai ocorrer uma pequena diferença aqui em pteridófitas. Nesse caso, nas pteridófitas, o ser dominante, né, aquele ser que não desaparece, vai ser o esporófito, tá? Enquanto lá em briófitas, o ser dominante era o gametófito, a plantinha verde era o gametófito, e o ser passageiro era lá nas briófitas o esporófito. Em pteridófitas é o contrário, de pteridófitas em diante, o gametófito quase que praticamente vai diminuindo e quase desaparece. Então, em pteridófitas, a samambaia, por exemplo, né, é, na verdade, o esporófito, que é diploide. Esse esporófito vai, de vez em quando, aí, durante o ano, vai aparecer na parte de baixo da folha das samambaias umas pintinhas escurinhas, marrom ou escuras. Essas pintinhas são chamadas de soro. Dentro desse soro vai existir inúmeros esporângios. Esses esporângios vão estar passando aí por meiose e produzindo os esporos. Esses esporos vão ser lançados aí no vento. Quando caem no solo, encontram água, um ambiente adequado, úmido e sombreado, cada um desses esporos pode germinar, dando origem ao gametófito, que é conhecido nas pteridófitas como protalo. Esse protalo, na sua grande maioria, vai ser hermafrodita, ou seja, ele possui aí uma parte que produz os anterozoides, né, que é a parte reprodutora masculina, e uma parte reprodutora feminina, na mesma planta, no protalo, né, que é o gametófito. Também aí, se tiver água úmida sobre esse gametófito, o anterozoide vai sair nadando, vai encontrar a oosfera, vai fecundar. Essa oosfera vai formar o zigoto, né, pela fusão aí da oosfera mais o anterozoide, forma o zigoto. Esse zigoto dá origem ao embrião, que vai passando por sucessivas divisões celulares, dando origem a um novo esporófito. Quando esse esporófito começa a crescer, com poucos dias, esse gametófito desaparece, ficando apenas aí, né, o esporófito, que é a samambaia, que é a pteridófita, que é a fase duradoura. Então, a fase duradoura das pteridófitas é o esporófito, que se reproduz assexuadamente. E a fase passageira é o protalo, que é o gametófito haploide, que se reproduz sexuadamente. Lembrando que aqui, em plantas, nesse caso, os gametas não são produzidos por meiose, mas sim por mitose, tá? A meiose vai servir aí nas plantas para produzir o quê? Para produzir os esporos aí, que vão ser produzidos dentro do esporófito. Só para concluir, continuando falando sobre a reprodução, os soros então vão ser essas estruturas aqui marronzinhas, escuras, que vão ficar na parte de baixo dessas folhas. São estruturas aí que dão origem aos esporos nas pteridófitas. E o protalo é o gametófito, né? E nas pteridófitas ele recebe o nome aí de protalo, esse gametófito. Então aqui eu tenho a imagem de um protalo. Esse protalo está dando origem aqui em cima a um esporófito. Em poucos dias esse esporófito fica bem grande e o protalo ou gametófito acaba desaparecendo. Essa foi uma aula aí sobre briófitas e pteridófitas. Espero que vocês gostem, né? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.